Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, a questão do COSEL, capítulo 1.3, questão que fala então de basicamente movimento oblíquo, que envolve queda livre com movimento horizontal. Bem, um corpo pequeno desliza com velocidade de 10 metros por segundo por um plano horizontal aproximando-se de uma abertura. A abertura é formada por duas paredes verticais e paralelas situadas entre si a uma distância d de 5 centímetros e a velocidade v é perpendicular às paredes. A profundidade da abertura é h igual a 1 metro. Quantas vezes o corpo chocará com as paredes antes de cair no fundo? Suponha que os choques nas paredes são perfeitamente elásticos. Pois bem, então, pessoal, aqui então como é que nós temos a situação, né? Desenhando ela. Temos um objeto, um corpo pequeno, que se desloca com uma velocidade que eu estou chamando então de v, que a questão chama de v, e se encontra, né, logo à frente de uma, como é que ele chama ali? Né, de uma abertura, certo? A abertura que tem uma profundidade de 1 metro, tá? A profundidade Hzão. Eu posso colocar aqui H é igual a 1 metro. E a distância entre essas duas paredes é de D igual a 5 centímetros. Ou, melhor, 5 vezes 10 na menos 2 metros, né, em potência. Ou até 0,05. Né? Daí vai da preferência aqui de cada um, como prefere. Certo? Bem, essa bolinha, quando ela chega na beira da abertura, né, ela começa a adquirir uma velocidade vertical devido à queda, né, mas ela não deixa de perder essa componente horizontal, né, por isso a ideia do movimento oblíquo. Então ela começa a cair e a ideia é quantas vezes ela vai, né, colidir nas paredes até conseguir atingir. Claro, aqui vai ser muito mais colisões, porque a gente tem 1 metro e uma distância de 5 centímetros, e aqui está totalmente fora de escala. Tá? Mas a ideia é justamente o quê? A gente vê quanto que de distância esse objeto andaria até completar a queda, já que as colisões são elásticas, então essa componente horizontal, ela simplesmente a cada colisão vai só inverter o seu sentido. Então, essa componente horizontal de 10 metros por segundo, ela nunca vai mudar de valor, né? Sendo assim, a gente pode definir, então, o que eu posso chamar de um ΔD, né? Que é a distância que ele percorreria, sendo igual a justamente V vezes T, esse T sendo o tempo de queda para queda desse objeto. Né? Então, caso ele não colidisse com as paredes, ele simplesmente ia ter uma trajetória parabólica até o momento da sua queda. Né? Certo? Então, um movimento horizontal. Outro ponto agora, então, que é importante é definir o valor de T, o tempo que leva. Como nós estamos tratando de um movimento vertical de queda livre, ou seja, temos a presença de uma aceleração gravitacional, tá? É importante, então, definir esse tempo pelo seguinte. Este Hzão, essa altura, vai ser nada mais igual do que G vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Esse T é justamente o tempo de queda. Né? Ah, mas e as colisões? Bem, as colisões elas alteram apenas a componente horizontal da velocidade. A componente vertical ela se mantém, né, independente dessas colisões. Então, com ou sem, se comportaria da mesma forma. Eu posso aproveitar e tirar daqui que o seguinte, que T vai ser igual a raiz quadrada de 2h sobre G. Tá? Ou seja, eu peguei este 2, passei multiplicando, esse G dividindo e ao final essa potência fazendo a raiz quadrada. Tá? Partindo daqui então, né, a quantidade n de colisões, né, o número n de colisões vai ser nada mais do que o quê? A quantidade de distância percorrida, caso não houvesse as paredes, a distância horizontal percorrida, divididos pela distância entre
em cada uma das paredes. Então, ao invés dele simplesmente seguir nesse movimento, não. A cada 5 centímetros andado, ele faz uma colisão. 5 centímetros, colide. 5 centímetros, colide. E assim por diante. Então, eu faço essa divisão. Como nós temos uma expressão para ΔD, basta substituir. Teríamos V vezes T divididos por D. Como T também tem uma expressão, então ficamos com V sobre D, raiz de 2H sobre G. E aqui acaba se tornando um momento de aplicar valores, né? Achamos uma expressão, então basta aplicar os valores. V é igual a 10 metros por segundo, como é informado na questão. D, 0,05 metros. H, 1 metro. E G, igual a 9,8 metros por segundo quadrado, que é o valor da aceleração gravitacional utilizada pelo livro. Tá? Então, bem, repare na questão das unidades, tudo metro metro para unidades de distância e segundos para unidades de tempo, certo? Então, basta substituir agora, né, achar da expressão, vamos ter ali 10 sobre 0,05, tá? Aqui eu não vou colocar as unidades para não poluir tanto o cálculo. 2 vezes 1 divididos por 9,8, né? Aqui acaba podendo ser um pouquinho complicado este cálculo, porque tu tem 2 dividir por 9,8, né? Tu vai achar um valor quebrado aqui que ainda vai fazer uma raiz. Então aqui acaba sendo aquela tentativa do, né, depois feita essa divisão, é o método de tentativa, e encontrando ali um valor que consiga bater melhor, tá? Então, como é do livro, né, ele não se importa tanto com questões de valores, que tu pode utilizar uma calculadora, mas, né, numa prova vestibular, os valores seriam colocados aqui de forma que tu consiga, né, pelo menos tentar chutar, vamos dizer assim, um resultado, né? Aqui daria aproximadamente 0,45 essa raiz, né? De forma que tu ia ter n igual a essa razão, vai dar 200, vezes essa aproximação de 0,45, o que resulta no valor de 90, ou seja, 90 colisões, né, até chegar ao fundo, né, da abertura. Então veja que realmente é muito mais colisões que eu desenhei aqui pela questão da escala, né? Certo? Mas aí veja que a gente trabalha com o quê? Com a ideia de que os movimentos verticais e horizontais são independentes. Então eu posso basicamente desconsiderar algumas coisas aqui, como por exemplo as próprias colisões. Como elas são elásticas, então ela justamente vai só inverter a velocidade. A gente trabalha em termos de distância percorrida, né? O quanto a bolinha percorreu, não o quanto ela deslocou no fim das contas. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários, certo? E não deixe de se inscrever no canal, ok? Desejo a vocês então bons estudos e até a próxima.